Você já conseguiu conversar com alguém que escreve um poema, cria o roteiro inteiro de uma viagem, faz uma receita de bolo e até mesmo cria o código de um site em poucos segundos? Essa pessoa é o ChatGPT. E a grande sacada é que ele não é uma pessoa, é um processo, um cálculo. E hoje você vai entender o truque por trás dessa mágica. Antes do ChatGPT existir, a ideia de fazer uma máquina conversar já é bem mais antiga. Lá em 1950, Alan Turing, considerado um dos pais da computação, se perguntou: será que as máquinas podem pensar? E realmente não podiam, mas já tentavam conversar. Como por exemplo a Elisa, um programa de 1966. Fingia ser um psicólogo e devolvia pergunta para absolutamente tudo. Como por exemplo, você dizia: estou triste. Ela perguntava: mas por que você está... Você respondia: não sei. E ela novamente perguntava: mas por que você não sabe? Era extremamente simples, mas abriu uma porta bem perigosa. Percebemos que os humanos eram capazes de se apegar até mesmo a uma inteligência artificial bem burra. E agora imagine quando ela deixasse de ser burra. O Elisa era um espelho completamente vazio, e as pessoas viam nele exatamente aquilo que era reflexo delas. Aquele reflexo preenchia os vazios com a sua própria inteligência e imagem. E o pulo do gato do ChatGPT é que ele aprendeu a preencher esses vazios sozinho, sem precisar da tua comunicação. E sim, tá longe de ser com sentimentos, mas muito próximo de como um humano preencheria. Mas afinal, o que é o ChatGPT? O ChatGPT nada mais é do que um modelo de linguagem. Basicamente, o que ele faz é tentar sempre prever a próxima palavra de um texto. Só que isso acontece milhões de vezes por segundo. Ele não pensa, mas ele calcula. O ChatGPT, na verdade, ele é um super autocompletar. Aquela mesma ferramenta que sugere a próxima palavra quando você está escrevendo no teclado do seu celular, só que com muitos esteroides. Então ele não pensa no que ele vai dizer, mas ele calcula a palavra mais provável que viria em seguida numa frase daquele contexto, baseado em tudo que ele já teve acesso e que ele leu na internet. Se, por exemplo, eu escrevo a frase: o Brasil é o país do... ele tenta completar com a palavra mais provável possível. E se você pensou futebol, parabéns! Você e o ChatGPT pensam quase igual. Só que, claro, ele faz isso com trilhões de combinações possíveis, até chegar na que é mais provável. Só que para aprender a prever essas palavras, ele foi treinado com textos de tudo quanto é canto do mundo. Livros, artigos, páginas públicas na internet, fóruns e muito mais. É como se ele tivesse lido a internet inteira. Menos aquele seu tweet de 2014 que você espera que todo mundo esqueça, fica tranquilo. Ele não tem acesso a páginas pessoais. Mas apenas ler não bastaria. A IA precisou compreender como se previa padrões, como frases são formadas, como perguntas são respondidas e como histórias são contadas. Esse processo é chamado de machine learning. Ele ajusta bilhões de números internos, chamados de parâmetros, até começar a entender a lógica, o contexto e a intenção. O GPT-4, por exemplo, ele tem cerca de 1 trilhão de parâmetros, e é como se cada parâmetro fosse um ajuste fino para prever melhor qual a próxima palavra. Então, quando você faz uma pergunta, o ChatGPT não busca a resposta pronta. Ele imagina a primeira palavra, depois a segunda, depois a terceira e assim por diante. Se, por exemplo, você perguntar como funciona o GPS, ele vai começar com o GPS funciona através de... e vai completando sempre com a palavra mais provável que viria naquela frase. É como um jogo eterno de adivinhação, mas com uma mente extremamente potente que faz milhões de cálculos por segundo. E se ele fosse um humano, ele já teria ganho todas as partidas de stop da história da humanidade. Imagina que o cérebro do ChatGPT é um quebra-cabeça com 1 trilhão de pecinhas. E durante o treinamento ele vai girando e encaixando pecinha por pecinha, até chegar na imagem final, que é a resposta. Cada pecinha é um parâmetro, um ajuste minúsculo, para ele errar menos e chegar até uma resposta que faça sentido. Mas então, por que o GPT às vezes erra ou mente? Como ele prevê palavras e não fatos, às vezes ele confunde e acontece o fenômeno que a gente chama de alucinação. Ou seja, ele inventa com toda a confiança do mundo. É quase como aquele teu amigo mentiroso que explica qualquer assunto do mundo com muita convicção, mas na maioria das vezes errado e com uma hipótese totalmente absurda. E é exatamente por isso que às vezes ele inventa as coisas. Se a pergunta é muito específica e ele não tem parâmetros prováveis treinados para responder aquela questão, ele simplesmente cria uma sequência de palavras que vai soar totalmente convincente. Ele está se otimizando para tornar plausível, não para ser verdadeiro. É um contador de histórias, não um professor de faculdade. E algumas curiosidades rápidas sobre o ChatGPT é que ele não teria memória entre as conversas a menos que você deixasse ativado. O que eu acho que é uma completa mentira, porque toda vez ele menciona fatos de outras conversas. Ele não tem acesso à internet em tempo real, a menos que você autorize que ele faça uma busca. Ele não procura e faz uma pesquisa extensa para saber quem é você, mas ele entende o teu padrão através das conversas que você tem com ele. Quando você diz algo como continue ou sim para uma sugestão dele,
ele não continua a mesma frase, ele faz de novo todos aqueles cálculos para entender o que ele tem que responder novamente. Ele não tem a resposta pronta. E um caso curioso, mas extremamente perigoso, é de um youtuber que testou usar o ChatGPT como se fosse um psicólogo. Basicamente, o GPT dizia sim para tudo que ele sugeria, e isso foi extremamente perigoso. Ele acabou parando em um quarto de hotel, numa beira de estrada, enchendo tudo com papel alumínio e acreditando em 1000 teorias da conspiração. Obviamente foi um experimento, ele era um psicólogo e ele não de fato caiu naquilo. Mas pensa em um paciente que já tem algum histórico de alucinação, ter contato com um tipo de inteligência artificial que estimule ele a entrar no próprio mundo, isso é muito perigoso. E resumindo, muito provavelmente a inteligência artificial não vai substituir todos os empregos do mundo. Ainda serão necessários humanos em muitas tarefas, mas ele se tornará uma ferramenta tão útil quanto o Google foi nos últimos anos, respondendo perguntas para as dúvidas da humanidade. Uma ferramenta que não substitui, mas potencializa. É como a invenção da serra elétrica, não substituiu os lenhadores, mas deixou o trabalho deles muito mais efetivo. E agora que tu já sabe como o ChatGPT funciona, me diz aí nos comentários qual a maneira que tu mais utiliza ele e no que ele mais te ajuda no dia a dia, e se tu tem algum medo com essa inteligência artificial e a maneira como ela vem evoluindo. E o GPS não nos ensinou como chegar em todos os lugares, mas ele nos libertou da preocupação de como chegar. E o ChatGPT faz exatamente o mesmo com o conhecimento. Ele não é um oráculo, é uma ferramenta que potencializa a criação, modificação e remodelação das coisas. E agora a pergunta já não é mais como ele funciona, mas até onde ele pode ir. E não esquece, se você gostou do vídeo, se inscreve e deixa o like para ajudar muito o canal. Muito obrigado!